Primeira coisa, antes da gente começar o assunto da depressão propriamente dita, eu quero fazer uma diferenciação com vocês entre depressão e estado depressivo. Porque tem muitas pessoas que confundem depressão com estado depressivo e são coisas diferentes, tá? Um estado depressivo é quando a pessoa tem uma tristeza, uma melancolia, um período, ela fica com o humor depressivo por um período, por alguma razão específica. Ou porque a pessoa morreu um ente querido muito próximo, ou porque a pessoa rompeu um relacionamento, houve um divórcio, ou porque ela ficou desempregada, ou porque ficou doente com alguma doença física grave. Então, esse é o estado depressivo, né? Passados algumas semanas, esse estado depressivo passa e a pessoa continua a vida dela. Então, ela estava depressiva porque havia um motivo para justificar essa depressão. Agora, a depressão que eu vou falar hoje é a depressão, é o transtorno, né? É o transtorno mental da depressão, que é aquele quadro que a pessoa apresenta os sintomas característicos da depressão, da tristeza, da melancolia, do choro fácil, da insônia, da perda ou aumento de peso, etc., sem ter um motivo aparente, sem que a pessoa tenha passado por um divórcio, uma perda, alguma coisa que justifique, né, algum motivo que justifique essa depressão. Então, esse transtorno depressivo é uma coisa física, é um transtorno bioquímico, tem um desequilíbrio bioquímico no organismo da pessoa, que a pessoa para de produzir os neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar, pela sensação de prazer, pela alegria, pela satisfação, né? Então, como é um desequilíbrio bioquímico, ele precisa ser tratado, né? Então, ficou claro, gente, para vocês? Ficou claro para vocês a diferença entre estado depressivo e depressão? São coisas diferentes? E eu quero pontuar, então, que hoje eu não estou falando do estado depressivo, eu estou falando do transtorno mental mesmo da depressão. É sobre isso que nós vamos falar nessa live agora, tá? A Organização Mundial de Saúde divulgou, em março de 2022, um resumo científico, onde ela mostra que durante a pandemia, a nível mundial, houve um aumento da ansiedade e da depressão de 25%. Isso eu já até comentei com vocês, acho que na live da semana passada, né? Isso é um resumo científico emitido pela Organização Mundial de Saúde. Então, a nível mundial, esse aumento foi de 25%. Uma das principais explicações para esse fenômeno é a questão do isolamento social, o estresse elevado que isso gerou nas pessoas, a impossibilidade de trabalhar, a impossibilidade de reunir em família, de buscar apoio da comunidade. A gente não podia nem visitar a nossa família, né? A gente não podia, né, fazer aglomeração de espécie nenhuma, não podia sair de casa. Então, isso gerou um estresse muito alto nas pessoas, então que justifica uma das principais explicações para esse aumento da depressão. Os sentimentos que permeavam, né, a mente das pessoas era solidão, medo de se infectar, vai vendo aí, vê se você não experimentou isso. Desinformação, porque a gente não conhecia a doença, a virose, não sabia o que ia acontecer, não tinha vacina. Sofrimento e morte de entes queridos próximos, né? Luto, muitas pessoas experimentando luto, preocupações financeiras por causa de não estar podendo trabalhar regularmente. Então, isso foram alguns fatores estressores que levaram as pessoas à ansiedade e à depressão. E digo mais, gente, entre os profissionais de saúde, a exaustão, né, de tanto trabalhar, de hospitais superlotados, CTI superlotada, aquela coisa de intubação, a exaustão dos profissionais de saúde foi um dos principais gatilhos para adoecimento emocional desse público e também e até para pensamento suicida, né? O pessoal da saúde ficou muito estressado, muito cansado, né? Virando plantão e mais plantão, e isso foi um fato. O resumo científico, esse resumo científico da Organização Mundial de Saúde também traz uma informação muito relevante para nós. É que as mulheres foram mais severamente afetadas pela depressão do que os homens. E ela mostrou, então, um índice de 35 milhões de casos identificados em mulheres contra 18 milhões de casos diagnosticados entre os homens. Então, assim, é quase o dobro de casos de mulheres, né? Se o homem é 18, o dobro de 18 seria 36. Então, é quase o dobro de casos de mulheres que tiveram a depressão durante a pandemia
E, então, isso é uma informação muito relevante, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né? É do nosso interesse prestar atenção nisso. Então, agora, gente, passado, né, o pico da depressão, passado a parte pior, nós sabemos que ainda, como eu disse semana passada, tem muitas pessoas endividadas e ainda tem muitas pessoas com preocupações financeiras, ainda tem pessoas que perderam emprego, perderam casa, foram morar com os parentes. Então, agora o Brasil enfrenta uma segunda pandemia. A pandemia que o Brasil está enfrentando agora é a pandemia da saúde mental, né? Porque na saúde mental o Brasil está pior do que os índices brasileiros estão piores do que os índices mundiais. Então, segundo uma universidade, né, a Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, no Brasil, o diagnóstico de depressão aumentou em 41%, ultrapassando outras doenças. Então, esses 41% de aumento nos diagnósticos de depressão, gente, é causa para muito absenteísmo, né? Muita gente que falta ao trabalho, muita gente que tira licença para tratamento de saúde, para cuidar da depressão, né? Isso é uma das grandes causas de afastamento, de licença para tratamento de saúde. Então, isso é muito preocupante, isso é muito preocupante. Por quê? Se isso aumentou 41% e as mulheres têm o dobro de chance de ter depressão em relação aos homens, desses 41% aí, você pode deduzir que a grande maioria aí é de mulheres, né, que foram diagnosticadas com depressão e estão sendo ainda, porque esses índices não diminuíram ainda, até hoje. Então, esses estudos dessa Universidade Federal de Pelotas demonstram que as mulheres apresentam uma tendência a ter depressão de 2 a 3 vezes maior do que os homens, né? As mulheres têm essa tendência a desenvolver os transtornos relacionados à depressão. Essa diferença entre os gêneros pode ser influenciada pelos hormônios, por aquela oscilação dos hormônios femininos. Não sei se vocês viram um videozinho que eu pus no meu feed semana passada, mostrando a oscilação dos hormônios femininos e do lado a oscilação dos hormônios masculinos, que é 0, né? O homem fica fixo, estável, né? Daquele mesmo jeito, mas a mulher não, tem aqueles altos e baixos. Foi até um videozinho muito engraçadinho, né? Então, existe uma diferença na oscilação hormonal entre mulheres e homens, e isso é uma diferença gritante entre homens e mulheres. E essa diferença ela começa a ser notada já na menina entre 13 e 15 anos, quando a menina começa a ter mudanças hormonais importantes, mudanças no corpo e tudo, e essas diferenças também vão se tornar ainda mais evidentes lá pelos 15 a 18 anos de idade, essa diferença hormonal e diferença de saúde mental e de transtornos depressivos vai ser mais evidente entre os homens e mulheres, né? Além desses fatores biológicos, que os hormônios são biológicos, e além dos fatores neuroendócrinos, né? As diferenças corporais mesmo, biológicas entre o homem e a mulher, existe também as diferenças sociais e psicológicas que rondam o universo feminino, que também contribuem para uma maior incidência de transtornos depressivos, gente. Não é só a questão física, biológica, né? Nós temos que olhar as questões sociais e psicológicas também. E a gente tem que olhar e ver o seguinte, a depressão, ela afeta os homens de maneira diferente como ela afeta as mulheres. Os critérios que os médicos têm para fazer o diagnóstico da depressão são iguais, tanto para fazer o diagnóstico dos homens, quanto para fazer o diagnóstico das mulheres. No entanto, gente, nós temos que considerar o seguinte, as mulheres, elas expressam mais claramente os seus sentimentos, as suas emoções, a mulher é mais emotiva, então ela esboça melhor, ela põe para fora os indicativos de tristeza, de choro fácil, ela apresenta mais sintomas somáticos da depressão, né? Sintomas físicos, e dor de cabeça, e dor de estômago, ela pode ter também perda súbita de peso ou aumento súbito de peso, ela pode ter também perda súbita do apetite, né? Perde o peso porque perdeu o apetite, ou o contrário, ganha peso porque houve um aumento súbito do apetite. Ela pode ter problemas de insônia ou de dormir demais, né? São opostos, são situações extremas. E pode também chegar a pensamentos e tentativas de suicídio, ok? Agora, os homens, em geral, eles minimizam esses sintomas da depressão.
Os homens, gente, eles minimizam os sintomas da depressão porque eles são condicionados desde criança a negar seus sentimentos, a esconder as suas emoções, não é? Não tem aquela coisa que a sociedade, a cultura, as mães, os pais falam para as crianças, para os meninos, homem tem que ser forte, homem não chora. Então, tem isso, eles são condicionados a reprimir os sentimentos, a esconder. Então, desde crianças eles são condicionados dessa maneira. Então, os sintomas de depressão dos homens, eles são mais cognitivos, né? Eles se isolam do convívio social, eles recorrem a meios não saudáveis para combater os sintomas da depressão. Os homens têm mais tendência a fazer uso e abuso de álcool e drogas como forma de aliviar os sintomas da depressão. Então, assim, eles têm mais essa tendência, né, de entrar nesse caminho aí. Tem muita gente, muito homem que é alcoólatra. Você pensa que ele é alcoólatra por escolha? Não, às vezes o que deu início a esse alcoolismo foi a depressão, um estado depressivo que fez ele buscar o álcool como uma forma de aliviar a tristeza, a angústia, né? E outra coisa, as mulheres, elas têm mais facilidade de procurar um serviço médico, de cuidar da saúde, de marcar uma consulta. Agora, os homens, eles são mais difíceis de fazer um check-up anual, de ir no médico para fazer um diagnóstico. Primeiro, eles recorrem a essas outras coisas, né? Ao álcool, ao cigarro, a drogas, etc., para aliviar os sintomas. A pessoa recorrer a um vício é um sintoma ou uma consequência da depressão? Pode ser as duas coisas. Você tem que observar a pessoa, né? Como a pessoa estava antes. O fato dela recorrer ao vício tem um motivo, tem uma causa, né? Ela pode estar tentando aliviar uma angústia, uma tristeza profunda, a sensação ruim que a depressão traz. E, de certa forma, é uma consequência, porque se a pessoa está com essa angústia e não consegue resolver de outra maneira, né, fazendo um tratamento adequado, indo ao médico, psiquiatra ou indo a um psicólogo, ela vai ter como consequência cair nesse mundo aí do vício, né, do álcool e das drogas. Então, gente, todas essas diferenças sociais e psicológicas entre o homem e a mulher faz com que até haja mais diagnóstico de mulher. É muito comum, tem mais diagnóstico de mulher, porque a mulher procura mais o serviço médico para aliviar os seus sintomas. E o homem, como não procura muito, ele só procura quando está assim, no fundo do poço mesmo, na beira do precipício, quando não tem jeito mesmo é que ele procura. Eu vejo isso pelo meu consultório. A maioria das pessoas, dos clientes que procuram a psicoterapia por causa de depressão são mulheres. Os homens, o índice de homens que procura psicoterapia por causa de depressão é bem pequeno, porque o homem acha que não precisa, que resolve isso sozinho. E, como eu disse, tem toda essa cultura de repressão dos sentimentos que o homem passa por ela desde criança, tá? Então, vamos ver alguns fatores que podem, mais alguns fatores além, né, dos hormônios, que podem contribuir para essa maior incidência de depressão na mulher do que no homem. Por exemplo, o período menstrual, né, a TPM, são fatores que podem predispor a mulher a desenvolver a depressão. A gravidez e o pós-parto, vocês devem conhecer que existe um quadro chamado depressão pós-parto, que é um quadro muito importante, precisa de tratamento, precisa de medicação para poder passar. E outra coisa, eu quero fazer um destaque aqui para a menopausa, gente. Na menopausa, o risco da mulher ter depressão é 2 vezes maior do que em qualquer outro período da sua vida, tá? Então, as mulheres maduras aí que estão na menopausa ou que estão chegando, vão chegar nesse período, prestem atenção. A queda na produção dos hormônios femininos durante a menopausa vai afetar a nossa produção dos neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar, pela alegria, pelo prazer, e aí o nosso humor tende a ficar mais depressivo, mais para baixo, né? Outro fator que pode levar a mulher à depressão são as multifunções, as multitarefas da mulher malabarista e a consequente falta de autocuidado por causa disso, né? Por causa de ter que dar conta de muitas coisas, muitas funções, muitos papéis, muitas tarefas. Ela deixa em último plano o autocuidado e às vezes não tem tempo suficiente para o seu descanso, para o seu lazer, e isso também é um fator que pode trazer a depressão.
Outro fator que pode trazer a depressão é aquela cobrança pelo corpo perfeito, aquela exigência que vem da mídia e da sociedade para a gente se encaixar nesses padrões que eles estipulam para nós. É um endeusamento, um culto ao corpo perfeito, ao corpo magro, ao corpo sarado e um endeusamento, né? Um culto à juventude, né? Que só o que vale, só o que é importante, só o que é valorizado é ser jovem, etc. Então isso é uma pressão muito grande, que é muito maior sobre a mulher do que sobre o homem. Então a mulher sofre com isso também. Outro fator é a educação da mulher sempre baseada em regras machistas. A educação, gente, que as meninas enfrentam, que é baseada em regras machistas, acaba passando para nós de forma subliminar, de forma indireta, de que o homem é mais poderoso, de que o homem tem mais direitos do que as mulheres. A gente vê isso através da desigualdade social entre homem e mulher. Né? Os salários das mulheres são mais baixos, a falta de emprego para as mulheres, a pouca atuação das mulheres na política. Então, essa desigualdade também é muito incidente na vida da mulher e isso é um fator que pode trazer preocupações e depressão para a mulher. E um outro fator também muito importante é a violência que a mulher sofre, abusos de diversas naturezas, não só violência sexual, mas abuso financeiro, abuso moral, abuso psicológico, agressão física, né? Que inclusive durante a pandemia aumentou muito o índice de violência doméstica, né? Então, algumas pessoas vão te perguntar, tá bom, então se já que existe essa diferença, existe uma idade mínima para começar o tratamento da depressão? Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, não existe uma idade mínima para se começar o tratamento da depressão, porque a depressão pode surgir em qualquer fase do desenvolvimento humano. A depressão pode se dar em crianças também, vocês sabiam que crianças também têm depressão? Até bebê tem depressão? Pode se dar em adolescentes, em adultos e em idosos, que foi o que a Zilar perguntou aí. É muito comum um quadro depressivo nos idosos por causa das condições de vida, das limitações que eles vão tendo por causa da idade. Começa a ter limitações, né? Já não pode sair como saía antes, já não aguenta fazer as atividades e os trabalhos e as coisas que fazia antes. Vem também a solidão, por causa da pouca socialização, então é muito comum o idoso ter depressão também. Então precisa de um tratamento, precisa de um acompanhamento ou do psiquiatra ou do geriatra. Os geriatras também, né, na questão do idoso, eles estão acostumados a cuidar desse quadro porque é um quadro comum, né, no idoso ter essa depressão, né. A minha mãe mesmo estava apresentando um desânimo, vem apresentando um desânimo aí de uns 6 meses para cá, e a médica dela diagnosticou como depressão. Aí entrou com antidepressivo e agora ela está apresentando já uma pequena melhora. Mas assim, é falta de contato social, falta do que fazer, fica muito parado, muito sentado, muito dentro de casa, já não aguenta sair muito. Então a vida da pessoa vai minguando, vai murchando e aí realmente é difícil. O fato, gente, é que essa doença não escolhe classe social, não escolhe raça, não escolhe cor e não escolhe idade. Em qualquer situação é preciso um diagnóstico e um tratamento especializado o quanto antes, o mais rápido possível. Não pode ficar esperando, deixando para depois, não. Mesmo aquelas pessoas que já estão experimentando uma depressão há muito tempo, elas podem obter melhoras significativas e até se livrar da doença quando elas recebem um tratamento adequado ao seu quadro clínico. O problema que eu vejo, gente, é que existe também um certo preconceito de ir ao psiquiatra. Pessoa que acha que psiquiatra é só médico de louco, de doido. Então, antes de ir no psiquiatra, a pessoa vai primeiro no clínico geral, vai primeiro, como eu vejo, no cardiologista, vai no ginecologista, vai em tudo quanto é médico, vai no neurologista. Aí esses médicos ficam receitando remédios, mas não é a especialidade deles. A especialidade correta para fazer o diagnóstico e o tratamento adequado da depressão é a psiquiatria. Tem que ir na psiquiatria porque não tem esse negócio de preconceito de que médico é só para doido, não. O psiquiatra é só para maluco, não. O psiquiatra é um médico que cuida de todos os transtornos mentais, seja ele leve, seja médio, moderado ou seja grave, tá? Então, isso também, às vezes, retarda um tratamento adequado de acordo com o quadro clínico da pessoa. E pode surgir também a pergunta, quais os riscos de não procurar o tratamento?
Então, gente, os riscos são muito grandes, porque a depressão é uma doença com as maiores taxas de morbidade e mortalidade. Se a pessoa não procura o tratamento especializado, além dos sintomas característicos da depressão, ela pode apresentar outros quadros associados, como distúrbios no seu metabolismo físico, distúrbios do sono, deficiências nutricionais, falta de vitaminas ou de sais minerais que são necessários para o bom funcionamento do sistema nervoso. Ela pode ser levada a ter incapacidade para o trabalho ou para os estudos e pode ser levada até a um comportamento suicida. Então, as complicações de uma depressão não tratada são muito graves. A gente não pode deixar isso para depois, não. Quanto mais tempo se ignora o problema e adia o tratamento, maior vai ser o tempo de sofrimento da pessoa, maior vai ser o tempo de limitações que ela vai ter que experimentar por falta de um tratamento adequado ao seu quadro clínico. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Dá um joinha aí para eu saber que vocês estão acompanhando o meu raciocínio, que está fluindo, né? Se tiverem alguma pergunta, pode colocar aqui também nos comentários, que eu respondo alguma dúvida ou compartilhar alguma experiência aí. Eu fiz um videozinho hoje de tarde falando daquelas coisas que a gente nunca deve dizer para uma pessoa deprimida, né? São coisas básicas que corre aí na boca do senso comum, que a gente fala, às vezes, até de brincadeira para quem está com depressão, mas a gente não deve falar, porque não ajuda em nada a pessoa que está deprimida. São coisas que a gente não deve falar nem de brincadeira, porque não ajuda em nada, não vai trazer nenhuma melhora para aquela pessoa que está deprimida, pelo contrário, vai só dar um empurrãozinho para ela ir mais profundo do buraco, mais profundo do poço, tá? Pois vocês olhem o vídeo que eu fiz hoje de tarde, tá lá no Reels da minha página. Agora eu quero deixar para vocês 3 práticas básicas, mínimas, para você evitar a depressão. São 3 atitudes que você tem que tomar na sua vida, estilo de vida, é para sempre, não é só hoje, não é só amanhã, não é só uma semana, porque isso é para sempre, para você afastar a depressão de você em qualquer tempo. Então, a primeira prática é você criar o hábito de fazer atividades físicas constantemente, pelo menos 4 vezes por semana, com uma duração mínima de 40 minutos. Menos de 40 minutos não é suficiente, porque o corpo demora um tempo para processar aquele exercício, a mudança da circulação sanguínea, entender que você está estimulando, então ele demora um tempo para começar a produzir os neurotransmissores do bem-estar. E antes de 40 minutos não há esse gatilho para produzir essas substâncias responsáveis pelo bem-estar. Então, anotem aí no caderninho de vocês. A atividade física feita com regularidade, dentro desses parâmetros que eu estou falando com vocês, 4 vezes por semana, no mínimo 40 minutos em cada vez que você fizer, é o maior fator de proteção, tá? Eu estava assistindo semana passada, quando eu estava preparando essa live, um vídeo com um psiquiatra falando exatamente isso, que a atividade física, ele como psiquiatra receita para todos os clientes dele, eu também como psicoterapeuta receito, prescrevo, recomendo a atividade física. Já falei várias vezes nas lives aqui com vocês dos benefícios da atividade física, porque esse é o maior fator de proteção contra distúrbios mentais, tá? A segunda prática é você ter uma alimentação saudável, gente. Diminua os alimentos processados, diminua os alimentos refinados, os industrializados. Prefira aquela alimentação fresca, alimentos integrais, alimentos da época, né, produzidos aqui na nossa região, vegetais e frutas. Se você tiver um quintal, se você tiver uma granja, se você tiver uma fazenda, faz uma horta aí na sua casa, planta um pomar para você ter fruta, para você ter hortaliças. E prefira, então, esse tipo de comida em vez de comida industrializada. Eu costumo dizer o seguinte, descasque mais e desembale menos. Quanto menos alimento você desembalar e quanto mais alimento você descascar e picar para você, melhor para a sua saúde, tá? Isso é uma mudança no estilo de vida, isso é para sempre. Tem também um grupo de frutinhas que é muito bom para a depressão, que são as frutas vermelhas, tá? Anota isso aí, é o mirtilo, a framboesa, a amora, a cereja. Esse grupinho de frutinhas é sempre muito bom para
são antioxidantes e estimulam a produção dos neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar. E a terceira prática básica, né, isso é básico, para cuidar da sua depressão, para você afastar de você a depressão, é cuidar da sua saúde intestinal, tá? Vocês já devem ter visto pelas novas descobertas da ciência que o nosso intestino, ele possui muitos neurônios. E o nosso intestino é como se fosse o nosso segundo cérebro, ele tem uma influência muito grande no funcionamento do nosso sistema nervoso. Então nós temos que trazer o nosso intestino funcionando regularmente, né, com a microbiota estável, preenchida, né, não ficar aceitando um funcionamento intestinal irregular, aquela coisa, ora diarreia, ora intestino preso, ou só diarreia. Você precisa ter um funcionamento regular do seu intestino diário, porque isso vai contribuir para um melhor funcionamento do seu sistema nervoso, ok? Então, gente, eu quero alertar vocês, porque é importante que a mulher fique atenta, né, já que a depressão incide mais em mulheres do que em homens, já que nós temos mais fatores predisponentes a ter a depressão, nós precisamos procurar o máximo de informações possíveis sobre a depressão. Se você perceber que você está com sintomas de depressão que não passam aí dentro de 2, 3 semanas, um mês, procure ajuda o quanto antes, né? E tenha cuidado dobrado nos períodos de alterações hormonais. Observe você quando você está tendo alterações hormonais do ciclo menstrual, quando você está de TPM, quando você está grávida, quando você está na menopausa. Então, gente, por isso que o autoconhecimento é muito importante, você conhecer as variações hormonais do seu organismo. Então, gente, você tem que ter autoconhecimento, você tem que saber a sua variação hormonal, quanto que é, quando você está bem, quando você está de TPM, quando está no período fértil, quando você está com os primeiros sintomas da menopausa, porque a menopausa também não começa da noite para o dia, ela manda uns sintomas bem alguns anos antes de se instituir a menopausa. Existe o período do climatério, que é o anúncio de que a menopausa está chegando. Então você precisa de autoconhecimento para você saber como é o seu organismo, como ele responde, como ele reage diante das variações hormonais. Então, gente, com um tratamento adequado, com a ajuda de um psicoterapeuta, com a ajuda de um médico psiquiatra e, às vezes, com o auxílio de medicamento, é possível superar a depressão e ter uma melhor qualidade de vida. Existem diferentes tipos de tratamento, gente. A depressão não tem um tratamento único. A pessoa pode fazer um tratamento só com a psicoterapia, há casos que só a psicoterapia é suficiente, e há casos em que é preciso da psicoterapia e da psiquiatria também, porque se precisar de medicamentos, é só o médico que pode prescrever. O psicoterapeuta não pode prescrever remédios. Quem prescreve remédio é o médico psiquiatra. E às vezes, então, tem necessidade de articular esses dois tratamentos para obter êxito, né, na superação da depressão. Então, o mais importante é procurar ajuda logo no início dos sintomas. Não deixe para procurar ajuda depois que já está o balde entornado lá, né, gente? A consulta ao médico, gente, ela é sempre bem-vinda, né? Porque, às vezes, a pessoa apresenta sintoma de depressão. E já tive clientes com esse quadro. A pessoa apresenta sintomas de depressão e aí você pesquisa daqui, pesquisa dali, e aí encaminho a pessoa para um médico para pedir uns exames de sangue, ver as taxas de vitamina D, por exemplo, de vitaminas do grupo B, de ver as taxas de sais minerais, né, magnésio, potássio, sódio. E às vezes a pessoa está com depressão porque essas taxas estão todas muito baixas. Às vezes a pessoa está com deficiência nutricional. A deficiência nutricional também pode trazer depressão para as pessoas, tá? A carência de vitamina D, por exemplo, a carência das vitaminas do grupo B pode trazer depressão. Então, tem que fazer um trabalho multidisciplinar. Tem que ter um médico te orientando aí também, pedindo o exame de sangue para detectar se você está com a sua nutrição em dia ou se você está com desnutrição, com metais pesados no organismo. Tudo isso promove um desequilíbrio que pode trazer a depressão. E às vezes você está achando que é outra coisa, né? Que é um transtorno mental. Às vezes não é um transtorno mental, é um transtorno físico mesmo, causado pela baixa das vitaminas e dos sais minerais.